Olá, graça e paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de renúncia. Hoje nós estamos no nosso dia 29. Falta apenas um único dia para nós terminarmos esse desafio de 30 dias de arrependimento, confissão e renúncia, 30 dias de santidade. O desejo do meu coração é que nós possamos aprender a confessar pecados, possamos aprender como uma criança a nos limpar, a nos lavar, tomarmos o nosso próprio banho, que possamos como criança aprendermos a escovar nossos dentes. O que eu estou querendo dizer é que nós, como meninos, homens, mulheres, maduros na fé, precisamos aprender a nos purificar de todos os nossos pecados pelo sangue do Cordeiro. Deus está disponível a nós. Nesses 30 dias, nós não queremos enfatizar, colocar ênfase no pecado humano, mas queremos colocar a ênfase, o foco na graça divina, no perdão divino, na restauração de Deus. É por isso que nós falamos sobre o pecado com graça, com amor, com compaixão, com misericórdia. Todos nós falhamos. Não há ninguém que seja perfeito ou que seja pleno em uma determinada área da sua vida. A perfeição existirá apenas na eternidade. Enquanto esse tempo não chega, enquanto nós ainda não estamos na eternidade com Deus, nós lutamos todos os dias contra nós mesmos. Lutamos contra os nossos pecados, lutamos contra as nossas iniquidades e venceremos em nome de Jesus. Pecado a ser tratado hoje: discórdia, maledicência, fofoca, intriga. Olha o que diz a palavra do Senhor: não espalhe notícias falsas, não minta no tribunal para ajudar alguém. Êxodo 23:1. Olha o que a palavra de Deus também nos diz em Levítico 19:16. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa para que possa causar morte a alguém. Eu sou o Senhor. Provérbios, que é o texto áureo da nossa vida sobre fofocas, intrigas, maledicências, discórdias, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Queridos, semear contendas entre irmãos é algo abominável ao Senhor. Por quê? Porque o próprio Deus vai nos ensinar um princípio, o princípio do reino de Deus. Nenhuma casa dividida prevalecerá. Quando nós semeamos intrigas, discórdias, nós estamos a serviço do anti-reino, estamos a serviço do império das trevas, estamos a serviço da morte. A semear intriga, semear divisão, semear facção significa dividir uma casa, dividir uma família. Imagine a cena: a mamãe chega para os seus filhos e começa a falar mal do seu esposo. Ela está dividindo, ela está matando a sua própria família. Quando um pai fala mal da sua esposa para os seus filhos, ele está matando, destruindo o seu próprio lar. Nenhuma casa dividida subsistirá. Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelos poderes de Beelzebul, maioral dos demônios. Então Jesus nos ensina esse princípio presente no céu, na terra e no inferno. Nenhuma casa dividida prevalecerá. E Jesus responde aos fariseus com uma pergunta: se eu estou expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, então, e vocês, religiosos, em nome de quem vocês estão expulsando os vossos próprios filhos? Casa dividida nos fala sobre a ação maligna. É por isso que Deus colocou cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Para quê? Para que não haja divisão entre nós. Você já parou para pensar, mulher, que você precisa sim do seu marido?
Você já parou para pensar, marido, que você precisa sim da sua esposa dentro da sua própria casa? Você já parou para pensar que você precisa sim do seu colega de trabalho? Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Quem vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus te chama em nome de Jesus para viver na comunhão. Semear discórdia, semear intrigas. A Bíblia nos fala que isso é um trabalho das trevas. O provérbio Salomão nos diz que o mexeriqueiro, ele descobre segredos. Ele vive à procura de segredos, de fofocas. Mas o sábio, quando descobre, ele esconde. Ele não traz à baila, à tona, rixas antigas, porque isso separa os melhores amigos. O fofoqueiro, aquele que causa intrigas, discórdia, ele é capaz de semear, de destruir, os grandes amigos. O mexeriqueiro, ele tem o poder de terminar, desfazer amizades de anos. O fofoqueiro, o mexeriqueiro, é aquele que vem com uma motosserra e ele tem a coragem, a condição de cortar uma árvore que estava ali quase que por 100 anos, uma árvore centenária. O mexeriqueiro separa os melhores amigos, diz Salomão no livro de Provérbios. Queridos, fuja da intriga, fuja das discórdias, das fofocas, das maledicências. Não semeie contendas nem intrigas. Por quê? Porque o reino de Deus é marcado pela unidade. Cristo é a cabeça desse corpo e todos nós somos membros. Se eu quebrar a unidade do corpo, eu estou permitindo que a maldade entre. No seu trabalho você precisa de unidade, no seu lar você precisa de unidade, na sua família você precisa de unidade. Todos nós precisamos. Não dê lugar ao diabo como semeando intrigas. Nenhum reino dividido prevalecerá. Se você quer um lar abençoado, não fale mal da sua esposa, não fale mal do seu marido. Se você quer um corpo abençoado, não fale mal do seu pastor, do seu líder espiritual. Não fale mal até mesmo do seu governante, né? Do seu governador, do seu prefeito, do seu presidente. Ore por eles. Deus nos colocou na nossa nação como profetas de vida e não do caos. Deus não nos colocou como críticos. A crítica não é sinal de religiosidade. Pelo contrário, a crítica nos fala sobre um sinal, uma evidência da falta de misericórdia, da falta de piedade, da falta de compaixão. Deus não nos colocou como críticos. Não semeie contendas entre irmãos. Não traga divisão. Não afaste os irmãos da presença do Pai. Todos nós somos necessários ao corpo de Cristo. Ao membro, diz Paulo, né, nas suas cartas, e aqui na carta de Coríntios, ele diz aos membros, que 1 Coríntios capítulo 12, aos membros que tinham menos honra, Deus concedeu ainda mais honra. Para quê? Para que não haja divisão. Nem todos somos olhos, boca, nariz, não. Cada um tem um papel na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Por isso, meu amado, em nome de Jesus, não semeie discórdia. Não trabalhe em favor de Satanás. Trabalhe em favor da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Honroso, diz Salomão, é para o homem desviar-se de contendas, mas o tolo, o insensato, vive se metendo em rixas. Ah, queridos, que Deus nos dê graça, em nome de Jesus, que Deus nos dê vitória sobre todo tipo de contendas, de maledicências, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O mexeriqueiro vive revelando segredo. O ódio vive recitando o quê? Contendas. O homem perverso vive espalhando o quê? Contendas. E o difamador, o caluniador, separa os melhores amigos. Viva debaixo da graça de Deus. Viva debaixo da bênção de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seja um pacificador. Fale bem das pessoas. Fale bem para as pessoas. Seja uma boca divina, um profeta da vida e não do caos.
Que Deus te abençoe. Um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de paz, em nome de Jesus.